Oi, pessoal. Dando continuidade ao cumprimento das nossas metas de GDC. Hoje é a nossa terceira e última videoaula e eu trago para vocês as orientações sobre a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, mais conhecida como a PAV, certo? Essas orientações, elas estão sendo construídas no grupo de trabalho de prevenção de pneumonia associada à ventilação pelo grupo de trabalho, né, de PAV, da maternidade, e elas estarão no POP. Quando o POP de PAV ficar pronto, serão essas orientações que estarão lá, tá certo? Então vamos lá. Pneumonia associada à ventilação mecânica, ou PAV, é conceituada como uma infecção relacionada à assistência à saúde, sendo associada ao uso da ventilação mecânica por um período maior que 2 dias ou a detecção da infecção após 24 horas da suspensão da terapia. Os principais fatores de risco para o surgimento de PAV são a própria ventilação mecânica, né? O peso ao nascer, mais especificamente o baixo peso ao nascer, o baixo peso e a prematuridade são sempre fatores de risco para os nossos recém-nascidos. A defesa imunológica imatura, a necessidade de procedimentos invasivos, o dimensionamento inadequado de profissionais, o internamento de RN ultrapassando a capacidade local, o tempo de permanência na UTIM, a reintubação, principalmente aquela reintubação que ocorre por falha de extubação ou por extubação acidental, alimentação enteral e parenteral, pelo risco de broncoaspiração, pelo risco de infiltração de catéter, transfusão sanguínea, o baixo peso ao nascer, como já falei, prematuridade e a displasia broncopulmonar. Como é feito o diagnóstico de PAV? É um diagnóstico médico, ele é feito através de raio-x e da observação de alguns fatores. Geralmente ocorre uma piora da troca gasosa associada à presença de pelo menos 3 desses parâmetros que eu vou falar. Instabilidade térmica sem causa conhecida, tanto a hipotermia quanto a hipertermia, né? Leucopenia ou leucocitose, mudança do aspecto da secreção traqueal, aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração e surgimento de secreção purulenta, sibilância, roncos, bradicardia ou taquicardia. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter na assistência ventilatória para a prevenção da PAV? Realizar a higiene das mãos antes e após o contato com o paciente, antes dos procedimentos assépticos, após contato com secreções e com as superfícies próximas ao neonato. Participar, quando solicitado, junto ao profissional fisioterapeuta, enfermeiro ou médico do seu atendimento, para auxiliar garantindo que esse atendimento seja feito da forma mais segura e mais tranquila possível para o bebê. Participar em caráter auxiliar do procedimento de intubação traqueal. A técnica deve ser a menos traumática possível, devendo o profissional médico utilizar óculos de proteção, máscara e luva de procedimento estéril para a intubação. A nossa função enquanto enfermagem de rotina, né? Nossa função de rotina é garantir que esses materiais eles estejam todos à mão e funcionando para o caso da ocorrência de uma intubação, né? Então, é rotina nossa das enfermeiras checar laringo a cada plantão e checar os tubos, né? Se a gente tem todos os tubos no setor. E é função ou atribuição do técnico de enfermagem checar o leito do seu paciente e conferir o ambu, se ele está adequado, com pressão, bem montado, né? Com máscara, com reservatório, conferir o fluxômetro, conferir o vacômetro, certo?
Então, a gente precisa que tudo isso esteja funcionando direitinho, porque na ocorrência de um procedimento de intubação, é bom que esteja tudo próximo para que o procedimento ocorra da maneira mais tranquila possível. Tranquila e segura, né? Evitar a extubação acidental por meio da avaliação adequada da fixação do tubo traqueal. Como é que esse tubo ele deve estar fixado? Ele deve estar bem centralizado na boca do paciente, né? Bem na linha média, fixado com adesivo que não esteja tracionando a pele e nem repuxando a pele. O adesivo tem que ser fixado de maneira que fique confortável e não fique repuxando a boca da criança, nem a pele, e o tubo bem centralizado. É isso que a gente tem que observar sempre. E aí, se a gente observar que essa fixação está repuxando a boca, que está mais lateralizada, ou mesmo que ela está soltando e está com risco de extubação acidental, é nossa função reportar ao enfermeiro, ao fisioterapeuta, para que providências sejam tomadas, né? A gente consiga trocar essa fixação e garantir que esse paciente não venha passar por uma extubação acidental. O acompanhamento do exame radiológico de controle após intubação para conhecimento da posição do tubo por toda a equipe. Então, é importante que todo mundo saiba onde é que esse tubo está fixado, onde é que é para ele estar fixado, né? Isso é uma medida de reforçar a questão da segurança do paciente. Se ele está fixado em 8, por exemplo, a gente anota nas nossas anotações de enfermagem, na nossa evolução, e a gente confere com o profissional fisioterapeuta onde é que esse tubo é para ficar, que é para garantir uma ventilação segura desse paciente. Também é nossa função manter o RN calmo com uso de medicações, de medidas farmacológicas, que podem ser analgesia ou sedação através de medicações prescritas, né? Ou não farmacológicas, como a contenção facilitada e a sucção não nutritiva. Os cuidados que a gente precisa ter com o equipamento de ventilação mecânica e seus acessórios. Antes de tudo, sempre é importante a questão da higiene das mãos, antes e após a manipulação dos dispositivos respiratórios. Preencher os copos do umidificador com água estéril, utilizando o sistema fechado, como a gente já faz, para a reposição do volume sempre que necessário. Manter o circuito do ventilador livre de condensado, desprezar a água condensada nos circuitos, que pode ser colonizada por bactérias, em luvas de procedimento e depositar em lixo hospitalar com tampa. A traqueia em que se encontra o sensor deverá ser desconectada da jarra e desprezar o condensado em gás estéril, bem como a água ou condensado que fica no sensor de fluxo, que é a via mais próxima do paciente, também deve ser desprezada em gás estéril. Nunca retornar a água condensada para o copo do umidificador e nem mesmo desprezar em panos próximos à cabeça do paciente. Trocar o circuito do ventilador somente quando estiver visivelmente sujo ou com mau funcionamento. Essa função de trocar o circuito do ventilador é do enfermeiro ou do fisioterapeuta, e o que a gente pede a vocês é para se atentar, para quando observar sujidade, observar um possível vazamento, qualquer alteração, comunicar para que o profissional responsável possa verificar e ver a necessidade de alguma intervenção ali, tá certo? Cuidados na manipulação das secreções. Realizar a higiene da cavidade oral do paciente pelo menos 3 vezes ao dia, junto com os cuidados de rotina. E como é que vai ser essa higiene da cavidade oral? A gente vai aspirar a cavidade oral do paciente se houver presença de secreção ou de cialorreia.
De que maneira? Aspirar a cavidade oral, né? Enluvar o dedo em gaze úmida com ABD e limpar de trás para frente toda a cavidade oral, bem como limpar também tote e SOG. Não é uma rotina que a gente tem bem estabelecida, né? Mas é uma coisa que a gente quer estabelecer a partir de agora. Que a questão da aspiração é uma novidade, mas é uma coisa para ser já iniciada após esse treinamento. Aspirar a cavidade oral, se tem cialorreia, se tem secreção da boca. Limpar a boquinha com gaze úmida e ABD, né? E limpar a extensão do tubo e da sonda com a gazezinha também com ABD, tá certo? Isso pelo menos 3 vezes ao dia, ou seja, uma vez em cada turno, manhã, tarde e noite. Realizar a aspiração do tubo traqueal somente quando necessário, com técnica asséptica, utilizando luvas de catéter de aspiração estéril, descartando após o uso. O profissional técnico de enfermagem, ele pode aspirar o paciente crônico da UTI, né, e pode aspirar também nos casos de intercorrência de urgência. Enquanto chega, o restante da equipe chega, certo? E trocar o frasco de aspiração, assim como a extensão do látex, a cada 24 horas. Nossa rotina é trocar no horário noturno, mas a gente troca também sempre que observar que há necessidade. Então, se durante o dia o profissional observa que aquele frasco de aspiração precisa ser trocado já, não precisa esperar à noite para trocar, já pode trocar de imediato. Trocar e identificar. Os cuidados com os inaladores, nebulizadores e processamento de produto de assistência respiratória. Então, trocar a cada 24 horas no período noturno, inaladores, nebulizadores e reservatórios, armazenar no expurgo os materiais de assistência ventilatória retirados do RN para serem encaminhados à central do material e no retorno desse material verificar a integridade após o recebimento. E os cuidados com sonda gástrica e alimentação enteral. Então, a sonda gástrica, no paciente que está sob ventilação invasiva ou não invasiva, ela tem a função de evitar a distensão gástrica, de maneira que a gente abra a sonda de acordo com a prescrição médica. E é nossa rotina abrir a sonda dos bebês que estão em uso de CPAP ou de ventilação não invasiva 30 minutos antes das dietas, né? Manter a cabeceira elevada entre 15 e 30 graus. Trocar a sonda gástrica conforme POP da instituição, é uma rotina das enfermeiras, devendo ser colocada da maneira menos traumática possível e com fixação adequada. Antes do muito obrigada, eu botei a foto desse bebê fofo, para vocês verem que esse tubo não está bem fixado como de acordo com a nossa orientação, certo? O tubo ele tem que estar bem centralizadozinho, na linha média mesmo da boca, centralizado ali com o nariz, tá certo? Botei essa foto de propósito para chamar a atenção de vocês. E espero que essa aula contribua para uma melhora da nossa assistência, para a melhora da vida dos nossos pacientes, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. Até breve.